Olá pessoal, estamos aqui com mais um Comentários de Quinta. Hoje a gente veio falar de mais um caso do STJ, esse agravo regimental no habeas corpus número 673891, de relatoria do ministro Joel Ilan Pachornik. Nesse caso aqui, o paciente foi pronunciado para responder perante o Tribunal do Júri. Então hoje a gente vai falar sobre algumas questões relacionadas ao Tribunal do Júri, né, professor André? Exatamente. É um dos casos que tem como epicentro a questão do excesso de linguagem, né? Porque desde a reforma de 2008, então já se vão 15 anos de reforma de 2008, existe a proibição para que o magistrado, na sentença de pronúncia, né, na decisão de pronúncia, até a sentença de pronúncia como se chamava mais antigamente, ele tem que ter cuidado para não incorrer no chamado excesso de linguagem. Afinal de contas, a decisão de pronúncia tão somente é um controle judicial se o ato deve ou não, se o fato deve ou não ser encaminhado ao Tribunal do Júri para que o Conselho de Sentença possa julgar o cidadão. E no caso aqui em questão, houve o reconhecimento do excesso de linguagem, no caso, com algumas expressões, eu vou me dar ao luxo de ler só o tá em negrito, tá, para não ficar muito longo, que o STJ reconheceu haver aqui a violação da proibição. Uma delas, o magistrado coloca: ademais, pela dinâmica dos fatos, conforme relatado pelas testemunhas, demonstrou-se que o réu, agindo com ânimo homicida, por motivo fútil e empregando o recurso que dificultou a defesa desta, matou a vítima. Então perceba que aqui ele não traz nenhum advérbio de provavelmente, possivelmente, hipoteticamente, supostamente. Ele traz uma afirmação. A linguagem está aqui na afirmativa. Mais adiante, outra expressão em destaque: também utilizou o recurso que dificultou a defesa da vítima, já que atingiu de inopino com uma enxada. E a última expressão destacada: também não há que se falar em desclassificação, já que o dolo de matar é evidente nos autos. Então, quando ele vai usar alguma espécie de adjetivo, ele usa para corroborar aqui a sua percepção de que sim, foi ele que matou e ficou evidente o seu dolo. Exato, e vejam que no caso, na pronúncia, por ela ser o fim de uma fase e o início do preparativo do plenário do júri, ele não pode ter essas afirmações como evidente, como matou a vítima, porque os jurados, eles precisam, no momento do plenário, estar o mais imparcial, vamos dizer assim, possível, e não ser inserido por essas expressões que demonstram que o réu ele teria de fato feito aqueles fatos que vão ser julgados ali pelo plenário do júri. O voto em si, é interessante a gente verificar que o voto do relator ele foi pela denegação do habeas corpus, né? E o voto do vista, que foi do ministro João Otávio Noronha, foi que concedeu o habeas corpus. Concedeu de ofício. O 654, parágrafo 2º. Exato. Que autoriza a concessão de ofício. E aí, ele, no seu voto, ele disse que a orientação dominante lá da Corte do STJ é no sentido de que a decisão de pronúncia exige de forma lacônica e acentuadamente comedida, sob pena do órgão julgador incorrer em vício de excesso de linguagem, que foi o que ocorreu, como o André bem leu aqui no voto de pronúncia do magistrado togado, né? Até porque, lembremos, né, o Tribunal do Júri ele é configurado para ser um tribunal de leigos, por mais que na prática acabe se chamando muito graduando em direito e a coisa quase que se profissionalize, mas na verdade é um tribunal no qual participa qualquer pessoa do povo, né? Qualquer pessoa do povo tem que ser alfabetizado, porque você vai receber peças para ler, mas nem isso a lei exige que seja. E uma das peças recebidas para leitura é a pronúncia. Então ele recebe a cópia da pronúncia sem qualquer tipo de conhecimento jurídico, ainda que o tivesse. A decisão de pronúncia teria um peso muito grande no seu convencimento. Então, se o jurado leigo ele pega uma decisão dessa e lê aqui expressões como essas que estão aqui presentes, é óbvio que a sua inclinação para a condenação ela vai existir desde o início, tornando a tarefa da defesa, se não a tarefa impossível, extremamente difícil, né? Daí vira bom tempo, já bastante atrasada, né? Considerando que a Constituição de 88 e só em 2008 a proibição para excesso de linguagem, né? Nós temos
Mas é uma decisão, se eu não me engano, é 2017. É 17. De 2017, né? Então é um controle que tem se feito com mais rigor, talvez, apesar de que acredito eu que ainda é necessário avançar um pouco mais no que tange ao controle de algumas questões de pronúncia que não estão aqui presentes, como a questão do indúbio pro societate. Nós podemos falar isso até em outro conversa de quinta. É interessante também observar que o júri... Comentário de quinta, em outro comentário. Ele é bem peculiar porque os jurados leigos, eles não fundamentam, né, a sua decisão. Então, vejam, com uma decisão de pronúncia que eles vão ter acesso desse porte, né, com essas expressões, vão fazer com que eles possam se inclinar para a acusação e eles não vão fundamentar. Então não tem como saber de onde eles tiraram. E é por isso que é importante que a decisão de pronúncia ela seja o mais, apesar de eu não gostar dessa palavra, mas o mais neutra possível, né? Com expressões, pelo menos, mais neutras possível, para que não possam influenciar o jurado, até porque eles não vão fundamentar sua decisão. Então, é isso, e acabou sendo essa decisão sendo concedida e sendo anulado desde a pronúncia, para ser refeita a pronúncia. Acho que é isso. Acho que é isso. Então é isso, pessoal. Até mais com o nosso próximo Comentários de Quinta. Até mais.